Bom, no vídeo de hoje veremos mais uma história narrada, e dessa vez iremos abordar um momento diferente, do que a gente está acostumado aqui. Iremos falar da vez em que o Hulk e o Homem-Aranha se tornaram um único ser, e também dessa relação entre os dois personagens. Portanto, se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ben Parker, mais conhecido também como Tio Ben. Nossa história começa em Nova York, após um dos combates do Hulk, que acabaram acarretando em um nocaute por parte dele. Ele estava acompanhado pelo Homem-Aranha, e então tudo escureceu. Eu honestamente não sei o que aconteceu. Em um momento eu estava em um grande combate e depois um apagão aconteceu. Pela primeira vez em muito tempo eu sinto a chuva, ou melhor, o frio. Alguma coisa tá errada. É como se algo estivesse falando pra mim. Eu mal consigo me lembrar do que aconteceu. Aquela voz era do Bruce Banner, que confusamente se levantava do chão, quase sem roupas, sendo acompanhado por apenas uma bermuda, Para o Banner, era como se ele tivesse tido uma ressaca após uma grande noite de bebidas. O herói então se levantava em meio a uma noite chuvosa no bairro de Tibreca. Não é como se fosse a primeira vez acordando confuso em uma cratera, e claro que não será a última. Apenas não faço ideia de onde eu tô e o que aconteceu. E ele não está aqui. De uma visão panorâmica podemos afirmar ter uma bela noção do quão caótico estava a situação do bairro. Carros virados, prédios quebrados, junto de diversos destroços. E no centro de toda aquela destruição estava o Bruce Banner, quase como sempre era. O Hulk se foi, eu não consigo senti-lo, e eu sempre consigo fazer isso. Ele sempre está comigo, estava comigo, bem, no fundo da minha alma, debaixo da minha pele, olhando através dos meus olhos, mas não dessa vez. E o único reflexo de quem eu vejo é Bruce Banner. Aquela voz interrompendo os pensamentos de Banner era familiar, jovem e de alguém de confiança. Era o Homem-Aranha, que se levantava se apoiando no caminhão caído ao seu lado. Homem-Aranha? O que você faz aqui? O que nos atingiu? Eu não sei, eu não faço a menor ideia, Banner. Fique atrás de mim aqui agora. Por fim, de um momento para o outro, Peter imediatamente se alarmou graças ao seu sentido aranha, o fazendo assumir sua postura de combate. O Peter jamais sentiu algo assim antes. O que seja que nos atingiu ainda está aqui, e eu não consigo notar onde é. Está vindo de todos os lugares, e está chegando bem perto. Homem-Aranha, se acalme. Não está chegando perto. Está dentro de mim. Peter aos poucos foi sentindo uma tensão tão forte dentro dele, que começou a mudar. Aquele pavor que ele sentia lentamente ia se moldando em sua mente, junto do seu corpo. O seu corpo lentamente se expandia cada vez mais, rasgando até algumas partes do seu uniforme, mostrando até mesmo a cor da sua pele, que agora estava verde. E após um curto período de tempo, Peter se transformou no Hulk, soltando um dos seus berros de combate, indicando que agora o Peter Parker não estava mais no controle das suas ações. Homem-Aranha, eu sei que você tá assustado, mas... Assustado? Não assustado, com raiva! E antes mesmo que Banner pudesse comentar alguma coisa, o Hulk-Aranha, como ele é chamado, jogou suas teias em um dos prédios e aí se pendurou, saindo dali o mais rápido possível, enquanto Banner imediatamente pedia ajuda, graças a um telefone público que havia ali. Seria necessário uma grande intervenção, e ele sabia muito bem quem é que poderia ajudar. Longe dali, horas se passaram, e o Hulk-Aranha ainda vagava pela cidade de Nova York, causando destruições por todas as partes, se balançando pelos prédios e ficando cada vez mais frustrado, simplesmente por acabar quebrando todas as paredes na qual ele se pendurava, criando um círculo persistente e acumulativo, do mesmo jeito como acontece com uma bola de neve descendo em uma ladeira de montanha. Um homem com as habilidades de uma aranha e com uma força imparável, tudo isso com o pior temperamento existente. Não há nem como piorar, mas felizmente eu tenho amigos com quem contar, dizia o Bruce Banner. E então na próxima página é nos revelado quem é que o Banner acabou chamando.
E sim, cara, foi o Quarteto Fantástico. Querendo ou não, era a equipe de super-heróis ali que mais daria conta de deter o Hulk naquele momento. Até mesmo poderia ser dito como especialistas nessa área. Porém, a presença do Coisa se mostra suficiente para irritar o incrível Hulk, já que depois de tantos anos, né, eles já tiveram diversos combates um contra o outro. Então o Hulk acaba saltando pra cima do Coisa. A ação do Hulk-Aranha foi tão brutal que após jogar o Coisa contra o solo, o impacto foi tão monstruoso que havia vários carros voando pra longe. E não só isso, como também o próprio Coisa afundou nos destroços, indo parar a cara no esgoto, aonde a luta continuou. Apesar de ser um time bem combinado, eles dificilmente estavam acostumados a lutar contra o Hulk daquela forma, né? O Coisa estava tentando o imobilizar, cara, pondo seus braços no pescoço do Hulk-Aranha, que facilmente se soltava e depois escalou as paredes. O combate foi tão intenso que, como medida desesperada para vencerem o Peter naquele estado de descontrole, o Reed Richards, né, o Senhor Fantástico, precisou enrolar o seu corpo no do Hulk, para Susan, que é a Mulher Invisível, prender ambos os punhos do Hulk em um campo de força, para enfim o Coisa conseguir socar a cabeça dele até que ele desacordasse. Meio que brutal, mas cara, foi a única medida que eles conseguiram pensar ali no momento para parar de vez o Hulk. Algumas horas mais tarde se passaram, eles estavam na ilha Astra, de uma cidade totalmente populosa para uma ilha militar abandonada. O Peter, quando acordou, claramente se assustou, mas antes que tivesse outro surto, todo o Quarteto Fantástico explicou a situação ali pra ele. Eu machuquei alguém? Não. Quero dizer, você socou bem pra caramba, mas ele deu conta, diz o Tocha Humana. Desculpa, eu acabei tirando... Não se preocupa, você continuou com suas calças. Não, eu me refiro à máscara. Eu a removi? Não precisa se preocupar também, o seu segredo está a salvo, seja lá quem você seja, dizia o Bruce Banner, que não conhecia o Peter Parker. Ele apenas conhecia o grande herói Homem-Aranha, mas nada da identidade secreta Peter Parker. Seria bom retornarmos pro momento, dizia Reed Richards. Muito bem, mas eu irei ficar. Você tem certeza? Completa Sue Storm. Deveria ser eu. Retrucou o Coisa. Não, se o Hulk acordar, ele vai se lembrar que você o nocauteou e vai ficar furioso. Confie em mim, nós ficaremos bem. O Quarteto Fantástico, então, após aquelas palavras, voltaram para o seu veículo, para retornarem mais tarde. O Peter e o Banner permaneceram na ilha, apenas aguardando e prontos para passar a noite por ali. Até chegaram a fazer uma fogueira dentro dos destroços de uma residência militar, aonde se sentaram ao redor dessa fogueira. Eu não quero me transformar naquilo novamente, dizia o Peter. Eu sei muito bem o quão assustado você deve estar agora, dizia o Bruce Banner. Você devia se esconder em algum lugar, não ficar aqui perto de mim agora. Não, eu vou ficar com você. Afinal, eu sei que nada de errado vai acontecer. O Peter então o agradecia, dizendo obrigado. Porém, algo acabou ativando a sua raiva, cara. E antes mesmo que a fogueira pudesse apagar, os olhos do Peter se esverdearam com a radiação gama, percorrendo todo o seu corpo. E então na página seguinte, já é de manhã. Peter, quando se transformou e já era ele mesmo, estava em um lugar totalmente diferente, afastado da ilha. Confuso, ele foi se levantando e foi vendo mais destroços ao seu redor. Mas ao contrário dos outros, esses eram bem recentes. Bruce! Peter gritava pelo seu companheiro, no fundo com um pouco de medo. Afinal, ele não queria ter sido responsável pela morte dele. Seria contra tudo que ele acreditava. Porém, para sua felicidade, quase no mesmo instante, o Bruce Banner surgiu ali dentre os arbustos, revelando não estar com sequer um único arranhão. Calma aí, tá tudo bem. Você só fez um pouco de destruição saudável, nem sequer tentou me machucar. Olha, você parece que tem algumas coisas para resolver. Afinal, você chamou um prédio de Norman e bateu nele com a cabeça até desabar. Honestamente, foi bem alto e até um pouco dramático demais. Horas mais tarde, a dupla de destruidores, digamos assim, havia sido visitado de novo pelo Quarteto Fantástico, que chegou sem trazer boas notícias, os revelando que quem poderia estar por trás de tudo aquilo era ninguém menos do que o próprio Loki, o deus da trapaça, aonde mostrou uma gravação revelando o que acabou acontecendo na noite anterior.
Um dia antes, onde tudo começou, o Hulk e o Homem-Aranha estavam vagando de telhado em telhado, justamente para procurar alguns crimes. E durante essas rondas noturnas que ambos heróis estavam tendo, foram surpreendidos pelo Loki, a última pessoa que eles esperavam encontrar. Mas uma coisa eles sabiam muito bem, cara: se o Loki estava ali, parado diante dos dois, é porque ele tinha algo em mente, que poderia ser perigosa ou não. "Parado, besta", dizia o Loki. Que você acabou de me chamar? Responde o Hulk. Você mudou? Está linguístico? Eu estou melhor nisso. E você já me enfureceu diversas vezes, Deus irritante. Por acaso você está afim de ver como eu posso ser criativo com as palavras para descrever como eu posso te estrangular com seus próprios órgãos internos? Vejo que você realmente está diferente e eu posso realmente sentir a fonte do seu poder. E noto que ela é apenas energia e eu posso apenas retirar ela. Para o bem desse planeta, eu irei retirá-la de você. Loki apenas ergueu a sua mão esquerda aos céus enquanto emanava o seu poder. De início não parecia nada, até um grandioso lampejo verde cair sobre o Hulk, o levando até o chão, onde causou uma enorme destruição à sua volta, enquanto lentamente a sua radiação gama era extraída forçosamente para fora do seu corpo, revelando então o motivo de toda aquela confusão. Voltando agora para o momento atual dos quadrinhos. Precisamos fazer uma visita para o Loki, dizia o Bruce Banner, cara, aparentemente frustrado. Mas vocês não vão a lugar nenhum com esses trampos aí, cara. Eu trouxe umas roupas aqui pra vocês. O Tocha Humana então dizia isso enquanto entregava um traje para o Peter, um traje um pouco mais antigo, dando a entender que era um dos trajes, né, do herói de quando ele fazia parte do Quarteto Fantástico lá no início. Já para o Bruce Banner, apenas uma roupa comum com o símbolo dos heróis no peito. Parece legal, mas tem um problema com esse símbolo aqui, dizia o Peter. E o que é? Respondeu o Bruce. Tem 5 de vocês com 4 no peito? Parece que até vocês não sabem contar. E foi então que, após esse comentário do Peter, os 6 heróis se dirigiram a Upper West Side, lá em Nova York, justamente onde acabaram encontrando o Loki, que estava com um cachorro quente em uma de suas mãos, né? Que curiosamente não parecia estar fazendo até que nada maligno, o que era até estranho, e que estava até contente em ver o grupo. "Loki", dizia o Banner furioso ao chamar a atenção do deus nórdico. "Companheiros heróis, espera, por que tem 5 de vocês com o número 4? Vocês não sabem contar?", dizia o Loki, que lentamente mudava sua expressão de felicidade para uma de confusão. "Não mude de assunto, Loki. Você retirou minha radiação gama. Você retirou o Hulk de mim. Tá, não precisa me agradecer." "E você colocou o Hulk em mim", dizia o Peter, entrando na conversa também nada contente. Foi erro meu." Com aquilo, o grupo acabou sendo instruído pelo Loki, que no fundo, cara, ele não tinha más intenções, e que ele estava também tentando mudar o rumo da sua vida, querendo ajudar a humanidade e se tornar um herói. Mas acabou esquecendo de um detalhe: toda a magia feita aqui na Terra costuma ter um preço, o que fez com que o Homem-Aranha ficasse com o Hulk dentro dele. Quando viram que o Loki não poderia ajudar com muitas coisas, de imediato foram para a central de operações do Quarteto Fantástico, justamente para que pudessem achar uma solução fora da magia, usando a boa e velha ciência. Aonde os heróis acabaram decidindo que a melhor forma de resolver a situação era irradiar o Bruce Banner com uma energia gama, alterada, né, para que ele pudesse absorver o mesmo tipo que continha no corpo do Homem-Aranha. De volta agora para a Ilha Astra. "A explosão gama será bem controlada se os meus números estiverem corretos", dizia o Banner pensativo. "E eles estão", falaram Peter e o Red. "Você ainda deve ter um pouquinho do Hulk dentro de você", dizia o Homem-Aranha para o Bruce Banner. "Provavelmente isso deve ser suficiente para você conseguir absorver ele do Homem-Aranha", comentou a Susan. "Red, Susan, obrigado, cara, mas eu acredito que seja a hora de vocês irem." "Bom, retornaremos pela manhã, deixaremos vocês rasgarem as calças", dizia a Susan como uma forma de descontrair. Quando os dois ficaram a sós, o Homem-Aranha acabou ficando de frente para o Banner. Em sua mente, ele pensava que Bruce poderia ter sua vida normal de volta, algo que ele almejou há muito tempo, e ele estava disposto até mesmo a se sacrificar por ele, né? Esse é o amigão da vizinhança. "Eu estava aqui pensando, o que é melhor pra você?", perguntou o Peter ao Bruce. O que você quer dizer com isso?" "Eu acho que eu posso conter o Hulk pra você. O Hulk não é o seu monstro e muito menos um fardo pra você segurar." O mais surpreendente era que o Banner
apenas sorria quando dizia todas aquelas palavras. Bruce nesse tempo todo nunca se referiu ao Hulk como uma criatura maligna ou um monstro. Era até mesmo cômico ver ele demonstrar ter um apreço e um carinho tão grande assim pelo Hulk. A esse ponto já era evidente que o cientista, o Bruce Banner, não olhava mais para o Hulk como uma ameaça, e sim para uma outra parte sua. Uma parte que completava sua existência e sua alma. E estava mais que provado que nesse ponto, os dias em que o Bruce Banner temia o Hulk já haviam se encerrado há muito tempo atrás. Tá, beleza. De qualquer modo, a gente se vê caso sairmos vivos, dizia o Peter. Bem, até mais tarde, se a gente sair vivo, completou o Bruce Banner. Peter acabou saindo daquele compartimento de radiação gama e o trancou, esperando a energia se juntar dentro do Banner, enquanto também escurecia. A cápsula teve um grande brilho esverdeado e junto da explosão, Peter lentamente foi mudando, se transformando na imensa criatura verde de raiva ilimitada de antes. Após aquela explosão, não havia mais uma criatura feita à base de radiação gama, mas sim duas. De um lado tínhamos o Hulk-Aranha, e já do outro, Bruce Banner, em uma forma totalmente esverdeada, musculosa e que emanava ainda mais energia gama, cara, em sua forma pura, E estavam um encarando o outro. Você tem algo que não pertence a você, dizia o Bruce Banner. Então venha, tente pegar, pequeno Hulk, dizia o Hulk-Aranha, o provocando enquanto esboçava um sorriso. Banner furiosamente correu na direção do Hulk, tudo isso com a esperança que poderia se igualar com a sua forma anterior. Porém, um único tapa do Peter naquela forma bestial foi o suficiente para lançá-lo a vários metros de distância. Quando então estava caído no chão, o Hulk-Aranha imediatamente pulou sobre ele, para que pudesse tentar esmagá-lo completamente. Mas ao contrário do seu oponente, o Banner era mais rápido, por ele ser menor. Rápido o suficiente para se esquivar daquele esmagamento e revidar também com o gancho de esquerda diretamente no maxilar do Peter, enquanto uma energia percorria entre ambos os Hulks. O que você fez? O Hulk-Aranha perguntava com a maior confusão do mundo, cara. Afinal, não era pra tanto. Ele se sentiu mais fraco, e quando se deu conta, Banner estava maior e mais forte. Estou pegando o que é meu de volta, dizia o Banner. E aquela luta continuou. Porém, o Hulk-Aranha estava destinado ao fracasso. A cada golpe que recebia, ou que era dado contra o Banner, ele absorvia cada vez mais energia gama. De pouco a pouco, toda a bateria do Banner era completada. E quando seu oponente estava fraco o suficiente, ele o prendeu com seus braços, onde começou a absorver o que sobrou do corpo do Peter Parker, até que a consciência do Hulk fosse eliminada do amigão da vizinhança por completo e retornasse ao seu dono original. Pertence a mim, tudo isso é meu, gritava Banner, que lentamente se transformava de fato no incrível Hulk. Momentos depois, após o combate, quando a luta terminou, Peter e Bruce estavam próximos um do outro. Nas mãos do Peter havia uma peça de roupa que fazia questão de entregar para o Banner. Calças, dizia o Peter. Então o Bruce agradeceu. Acho que funcionou. Nenhum sinal do Hulk, nem do outro Hulk. O meu irá voltar em breve. Eu consigo sentir ele de novo. Eu entendo agora o que você passa com tudo isso, cara. Esse medo de perder o controle, de perder a si mesmo. Não tem um modo desse medo ir embora. Não, dizia o Bruce Banner um pouco entristecido. Bem, é de noite, chegou a hora dele. Bruce, eu vou ficar aqui com você. Somente dessa vez você não vai ter que aguentar esse fardo sozinho. E foi assim então que a noite pendurou, e os dois ficaram sentados olhando para o mar, apenas esperando o momento em que o Hulk viria despertar, tomando o corpo do Banner. E quando o Hulk enfim despertou, olhou para o seu lado, estranhando o fato do Homem-Aranha ainda estar ali. O que você está fazendo, Peter? Somente te dando um abraço grandão. Ei, espera, você me chamou de Peter? Você fez todo mundo se esquecer sobre quem era. O Banner esqueceu, mas eu não. Ah, entendi. Um gigante monstruoso destruidor sabe da minha identidade secreta. Sem ofensas. Eu não me ofendi. Banner trouxe você de volta. Eu sei. Hulk então acabou ficando um pouco com uma expressão mais pesada, como se estivesse pensativo sobre algo o perturbando. Afinal, ele lembrava do que aconteceu com ele. Eu não fui totalmente. Eu estava aqui ainda, mas ninguém conseguia me ouvir. Você ficou com o Banner nesse tempo?
Isso aí. Isso é algo que eu não posso fazer. Banner é a minha família e eu faria tudo por ele, mas não posso ficar ao lado dele. Eu fico feliz que você esteja aqui. E foi então que o Hulk passou a caminhar em direção ao oceano que ali havia após aquela beirada de praia daquela ilha, sem medo de afundar. Ele lentamente caminhava, tudo justamente para retornar a alguma cidade. Você é uma boa pessoa, Peter. Tentarei me lembrar disso da próxima vez que te ver. E assim então, o Peter apenas observava o Hulk indo embora. Pela primeira vez, tivemos alguém que sabe muito bem, não só como o Banner se sente, mas também como o Hulk se sente. E essa pessoa, meus amigos, foi o Peter Parker. Provavelmente não haveria ninguém melhor do que ele, afinal, ele sempre esteve ao lado do grande gigante Esmeralda. E com isso, nossa história acaba se encerrando. Deixa o like e se inscreve no canal, lembrando que são vídeos aqui no canal todos os dias, cara, e sempre também tem histórias narradas pra vocês. Falou, valeu, tamo junto e fui!